Você já foi surpreendido com uma palavra que era totalmente familiar para você, mas quando você foi ver a tradução era totalmente diferente porque tinha uma letrinha ali que fazia toda a diferença? Pois esse vídeo será sobre isso. Bem-vindos ao canal English to You, eu sou a Vivian e vou falar um pouco sobre palavras que são muito próximas, mas que têm sons diferentes na hora de pronunciar e traduções completamente diversas. Quando nós lemos, por exemplo, as palavras são muito similares, mas se você não prestar atenção, você cai numa cilada. Vamos então à primeira palavra que eu vou apresentar para você. É hug, abraço, uma palavra bem conhecida. Ela pode ser confundida com huge, olha só, que significa enorme, grande. Somente por esse ezinho a mais na palavra, nós temos tanto uma pronúncia completamente diferente, quanto também um significado. Então, numa frase, por exemplo, I sent her hugs. Eu enviei a ela vários abraços. She has a huge heart. Ela tem um enorme coração. Você vê a diferença? Se eu falo errado ou se eu escrevo errado, nesse caso aqui, a gente inverte totalmente o significado das coisas. A outra palavra que é bem conhecida, são outras duas palavrinhas bem conhecidas, mas que pode causar um pouco de desconfiança, são essas daqui. Bus, que é ônibus, todo mundo conhece, e busy, que é ocupado. Se você reparar, as duas são escritas muito similarmente. A única coisa que diferencia é o Y aqui no final do busy. Mas, se a gente for pensar, quando alguém está lendo, por exemplo, a pessoa pode ler busy, só que não é busy, é busy. Então, ó, bus, busy, viu? Se eu tivesse uma frase, por exemplo, the bus driver was busy. Então, o motorista do ônibus estava ocupado. Então, elas têm completamente significados diferentes. Então, bus, ônibus e busy, ocupado. E são modificadas somente por essa letrinha aí final. Tantas outras palavras passam pela mesma situação. Mais uma, e é a última de hoje, é o some e o same. O some significa algum, algumas, alguns, algumas, e o same significa o mesmo, a mesma. E você pode notar aqui que o que diferencia as duas é somente uma letrinha, mas a pronúncia é diferente, some, same, e também a tradução. Então, she has the same habit. Ela tem o mesmo hábito. Olha só, the same. I have some friends. Eu tenho alguns amigos. Some. Tá vendo? Bem, tantas outras palavras acontecem a mesma coisa e nós vamos ver aí em outros vídeos algumas outras situações que são bem comuns e que podem causar grande confusão para nós. Espero que você tenha gostado, que seja útil para você. Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. A gente se vê em breve. Bye, bye! See ya!